Mito ou verdade? Medicina convencional e saúde integrativa são incompatíveis? Olha, eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório porque já chegaram a fazer vários tratamentos e não se adequou, não teve resultado, não conseguiu aderir a esse tratamento ou não acredita nesse tratamento que seja a única coisa que pode ser feita e vem procurar algo a mais para se cuidar. Quando eles veem que eu trabalho com a abordagem integrativa, eles estão procurando esse algo a mais para cuidar. A gente vê muito desses casos dentro do consultório e, por exemplo, teve uma paciente que chegou no consultório para mim e ela já estava com uma infecção urinária de repetição, já fazia mais de 5 anos. Ela já tinha passado por diversos especialistas, ginecologista, urologista, infectologista, né, todos os médicos possíveis dentro do tratamento e tinha já sido prescrita todas as medicações e todos os tratamentos que seriam recomendados para ela dentro da medicina convencional. E ela chegou dentro do consultório para mim falando assim: olha, doutora, eu tô querendo ver se essa tal aí de alternativa, daí já corrige, né? Educando o paciente que não é alternativa, que senão a gente não vai deixar de fazer o convencional, a gente vai fazer a integrativa, que a gente vai integrar. E ela, eu quero ver se essa tal fazer algo diferente, algo mais, porque eu já tentei de tudo e nada dá certo. E aí, eu fiz, né, essa abordagem com a visão da pessoa como um todo, conversei com ela em relação a mudanças de estilo de vida, gestão de estresse. A gente fez um tratamento com atendimento continuado, usando acupuntura, usando coaching, mindfulness. E aí ela conseguiu ter a melhora dentro das infecções, ela não teve mais infecção urinária e conseguiu ter essa melhora no tratamento. E eu não deixei de fazer o convencional. Ela tinha algumas medicações que também estavam indicadas para fazer. Tudo isso foi integrado, foi fazer toda a investigação diagnóstica, né? Tudo que for necessário dentro da medicina convencional. O melhor dos mundos é esse, né? A gente poder integrar. Integrativa é por isso, integrativa é que integra, né? A gente vai juntar o convencional, o complementar e o autocuidado. É a união realmente desses poderes que traz a abordagem integrativa. A medicina convencional, ela que a gente diz, né, que é essa medicina convencional, é o que a gente conhece mais. Dessa medicina alopática, medicina ocidental, esse sistema de saúde predominante aqui no Ocidente, principalmente esses países que tem muita base até europeia e que acabou trazendo nesses últimos anos bastante a questão de revolução, ciência tecnológica e que tudo isso é importante para a gente poder considerar dentro do nosso tratamento. A gente não vai negar isso. A medicina convencional, ela é muito pautada, né? Quando a gente faz faculdade de medicina, a gente aprende a fazer diagnóstico, né? A gente aprende a fazer o diagnóstico nosológico, a pedir exames, a prescrever remédios, a indicar procedimentos, dependendo da sua especialidade, a fazer procedimentos ou até mesmo cirurgias. E tudo isso faz parte da abordagem integrativa também. Ela vai juntar tudo isso que a gente tem do convencional e aí a gente vai agregar também terapias complementares, mudança de estilo de vida, estratégias de comunicação, a gente vê a pessoa como um todo, corpo, mente, espírito, e tem essa abordagem convencional. Agrega bastante, a gente tem muita evidência científica dentro da medicina convencional que a gente sabe que faz a diferença. Só que não é só isso, né? Quando a gente pensa na medicina convencional, ela é muito pautada em tratar sintomas, também a ver a doença
E que quando a gente pensa na abordagem integrativa, a gente sim vai fazer manejo de sintomas, a gente sim vai tratar as doenças até mais a fundo, porque a gente vai procurar as causas físicas, as causas mentais, emocionais, psicológicas, sociais, ambientais dessa doença. A gente está considerando a pessoa como um todo. E mais do que isso, a gente vai ver saúde. Quando a gente tem a abordagem integrativa, a gente realmente quer promover saúde, né? A grande base da integrativa é promover saúde. Ela é uma visão da pessoa como um todo que vai combinar esses tratamentos. O convencional, o complementar, as mudanças de estilo de vida, o autocuidado, o autoconhecimento, ter a escuta ativa, essa comunicação com o nosso paciente, entendendo a relação terapêutica que a gente tem com o nosso paciente, que faz parte do tratamento. A gente vai considerar as questões emocionais, mentais, sociais, ambientais, espirituais do paciente também, e como tudo isso afeta as condições físicas. No convencional, a gente até tem um pouco, só que daí parece que quando a gente começa a falar de algo emocional, parece que já vai para a psiquiatria, já vai para a psicologia, e não, assim, a gente pode agregar, claro, cada uma dessas especialidades tem um direcionamento diferente, é claro, você vai precisar trabalhar com essa interdisciplinariedade, às vezes vai ser necessário encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo. Agora, não é porque você é médico e não tem uma especialidade de psiquiatria, por exemplo, que você não vai falar sobre emoções. Não tem como a gente deixar isso de lado, tá tudo integrado. Inclusive, não sei se você sabe, mas as emoções, elas estão muito ligadas com o nosso corpo, não é mesmo? Quando a gente tá com ansiedade, o coração não bate mais rápido, a gente começa a suar, a tremer, são manifestações físicas. E que isso é só a ponta do iceberg de todas as possibilidades de integrações que existem no nosso corpo. Na medicina convencional, como que a gente aprende fisiologia? A gente vai em caixinhas. Eu sei que o currículo da faculdade de medicina já tá mudando bastante e que a gente ainda aprende o sistema respiratório, o sistema endocrinológico, o sistema neurológico, e a gente vai aprendendo como se fossem caixinhas que a gente vai separando do nosso corpo, que é muito importante a gente fazer isso. Por quê? Quando a gente separa esses sistemas para estudar, é para isso, é para estudar, para a gente compreender melhor, se aprofundar nesses assuntos. Não dá para eu aprender a parte endocrinológica direto, assim, sem, do todo da pessoa, sendo que para isso eu vou ter que saber um pouquinho de neurologia, eu vou ter que saber um pouquinho da parte trato gastrointestinal, a conexão que existe, cérebro e intestino, toda a relação que tem, sistema psiconeuroimunológico, quer dizer, todos os sistemas eles são interrelacionados. Só que dentro da medicina convencional, a gente aprende cada um desses sistemas separadamente para conseguir se aprofundar nesses assuntos. A gente só esqueceu de voltar a ver como um todo. E essa é a ideia da saúde integrativa. A gente, de maneira nenhuma, vai negar o convencional, porque a gente vai, na verdade, ter uma nova perspectiva sobre as mesmas coisas. É isso que a abordagem integrativa é, uma perspectiva. Na convencional, a gente tem uma medicina mais reducionista, ela é fragmentada, a gente separa tudo para a gente conseguir ser muito mais específico e ir lá e conseguir descobrir a molécula, né? E qual que é o átomo que está relacionado, a mitocôndria, a parte do DNA e tal, a gente vai lá no fundo. E aí, a integrativa o que faz? A gente vai juntar todas essas informações sobre essa perspectiva como um todo. O sistema endocrinológico, como ele se relaciona com o sistema psicológico?
como que ele se relaciona com o gastrointestinal, como relaciona, enfim, todos os sistemas. E não só os sistemas internos do nosso corpo, como também a parte social, né? A parte não tangível, né? A parte psíquica, emocional, espiritual. E aqui, quando eu falo espiritual, não é religião, é sobre o significado, a conexão consigo mesmo, com algo maior, a diferença que tem a gente poder trazer isso para o nosso paciente. Às vezes o paciente e compreender a sua doença faz toda a diferença para, inclusive, o resultado do tratamento, como ele encara essa doença, o que significa essa doença. Isso é espiritualidade, faz parte. As práticas para ter o enfrentamento também daquela situação. E quando a gente fala da abordagem integrativa, ela tem esse enfoque maior na qualidade de vida, no bem-estar, na saúde, realmente na prevenção, promoção. A medicina convencional tem isso também? Tem. Só que a gente só cita, né? Só fica na parte, né, de baixo lá do capítulo. E promova bem-estar, né? E estimule mudança de hábito. E faça o acolhimento. E aí? O que isso significa? O que eu faço na prática? O que eu posso colocar? E aí que a gente vai integrar, né? Quer dizer, o paciente ele vai fazer cirurgia, vai usar medicação, tudo isso, e também usar essa abordagem integrativa. A integrativa, ela reconhece essa importância que existe da inter-relação entre nossos sistemas, independente de qual nível que a gente está conversando, desde a inter-relação intercelular, dos sistemas do corpo, entre nós, seres humanos, entre os seres humanos, nossos seres humanos com a natureza. Tudo isso a gente considera na abordagem integrativa. Eu não estou de maneira nenhuma negando o convencional. É uma perspectiva diferente que a gente traz para o cuidado do nosso paciente. E por conta disso, a prática integrativa ela é mais ampla, completa, tem uma complexidade maior também, porque aí a gente vai tecendo tudo isso, por isso que é muito importante que o médico que vai usar a abordagem integrativa tenha uma base da medicina convencional muito boa, tenha uma formação muito boa, tenha a prática já bem estabelecida dentro da medicina convencional, ou pelo menos esteja se aprimorando dentro dessa área, para daí sim a gente poder agregar. Porque senão vai correr o risco de só dar um olhar muito superficial sobre cada um dos problemas e você não vai conseguir realmente tratar a pessoa como um todo. Você às vezes vai achar que está tratando, mas não está tratando, porque você não está conseguindo ter essa visão mais específica do cuidado. E a prática integrativa, a gente vai realmente na causa, nas condições associadas, em todas as causas subjacentes que existem da doença. A gente trabalha também aliviando os sintomas, melhorando qualidade de vida, promovendo bem-estar, prevenção de doenças, tudo isso que for mais eficaz. E você sabe quais são as raízes que dá a medicina convencional? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a gente tá aqui falando, o que é convencional, complementar, né? A gente tá conversando do ponto de vista, entendendo que eu sou aqui médica, trabalho no Brasil, nasci aqui, né, nessa época aqui da nossa sociedade, né? Agora, se você for pensar ao longo do tempo, como que foi isso? A medicina convencional, do jeito que a gente entende ela hoje, ela foi se firmando mais lá para 400, 300 a.C., quando a gente for pensar Hipócrates, né? A gente tinha muitos médicos que trabalhavam
que eram inclusive médicos da família, né? Que eram médicos de tudo, faziam tudo, tinha até tinha o nome de cirurgião dentista, que às vezes misturava, né? Não tinha uma separação depois que foram separando. Mas o Hipócrates foi o que começou a ter esse movimento que ele é chamado, inclusive, o pai da medicina ocidental. Hipócrates era um médico grego e ele estabeleceu alguns fundamentos dentro da prática médica e foi introduzindo juramentos que, inclusive, né, você, médico, deve ter feito o juramento de Hipócrates na hora que você formou como médico. Fala fazer o bem, não fazer o mal, né? Confortar o nosso paciente, a importância dessa observação que a gente tem, o raciocínio diagnóstico, o tratamento dessas doenças, tudo isso começou a ser desenvolvido. E aí começou a ter um entendimento sobre o que era esse cuidado da saúde em si. E aí isso a gente parte depois, né? Por exemplo, Galeno começou a sistematizar um pouquinho mais algumas condições, aí teve um papel também para transmitir esse conhecimento dentro da Europa. Aí a gente pensar na época do Renascimento também, que ressurgiu esse interesse em ciência e medicina. E aí a gente começou a ter diversos cientistas que desenvolveram mais esses conceitos que a gente entende hoje da medicina convencional. E aí começou a ter uma revolução científica também, já no século XVI, XVII, quando a gente vai ter o pensamento científico, esse pensamento, esse método científico muito mais racionalizado, experimental, baseado em evidência, que a gente começa a ver descobertas importantes na fisiologia, na parte química do corpo. No século XIX, que daí se começou a formar mais a medicina convencional, evoluindo, a gente pensar toda a revolução que teve com antibiótico, com a vacinação, as cirurgias e tudo isso, assim, né, Pasteur, que a gente vai pensar pioneiros aí nesses conceitos que a gente tem de como que a gente tem contaminação, e aí foi desenvolvendo a ideia de como você tem as doenças também. Tudo isso foi importante, algo fundamental, por exemplo, higiene, que também foi uma grande revolução na medicina, a gente pensar que também faz parte dos cuidados. E aí no século XX, que daí começou a ter essas descobertas mais direcionadas, por exemplo, a penicilina, né, que foi um dos grandes descobertas também, evidências, e a gente começou a crescer, parte tecnológica, a tomografia, a ressonância, tudo mais. E parece que a gente começou a se perder no meio do caminho, a gente esqueceu lá atrás que a medicina não é só isso. Essa é a medicina convencional que a gente tem hoje. Agora, se você for ver medicina tradicional chinesa, essa é a convenção, por exemplo. Se você for ver na China, há 5.000 anos atrás, já praticavam essa medicina, inclusive com técnicas de acupuntura, e que o que dentro de cada cultura se estabelece também, o que é convencional, também faz a diferença. A gente se pauta muito nessa base científica e eu acredito que a gente revolucionou realmente a medicina com isso. E a gente não vai negar. Agora a gente vai recordar, né? Digamos que a abordagem integrativa é uma recordação de que, olha, lembra que a medicina não é só você passar remédio, é uma coisa que aconteceu aí nas últimas décadas, né? Só que agora a gente vai lembrar que é também estar com o paciente, é a gente promover esse cuidado. E agora a gente vai usar também esses conhecimentos específicos, científicos, revolucionários da medicina
e agregar. Qual é a inter-relação entre eles? Como que a gente pode agregar nesse cuidado? Por isso que medicina convencional e ou complementar integrativa devem andar juntas, né? Integrativa, na verdade, a gente já inclui o convencional, né? Dentro da integrativa, a abordagem integrativa, a gente tem o convencional, complementar e o autocuidado, tudo isso integrado. Por isso que a gente não tem nem como falar que eles não são incompatíveis, porque eles fazem parte de uma coisa só. E isso que é importante a gente saber. Saúde integrativa inclui o convencional. E além disso, vai integrar essas perspectivas e possibilidades de tratamento. Inclusive, se a gente for pensar, a definição de saúde pela OMS já não fala que tem o cuidado da pessoa, parte psíquica, a parte social, parte física, tudo isso faz parte da saúde como um todo também. A verdade é que a prática integrativa é a prática, né? A prática de saúde, prática de cuidado, prática médica que a gente deveria ter. Você pode dar o nome que você quiser. Tem gente que tem outros nomes que às vezes se chama a integrativa. Em alguns desses nomes eles englobam um pouco desse conceito da integrativa e alguns em particular, como por exemplo, abordagem de estilo de vida. Você trabalha mais o estilo de vida. Só que ele também, claro, considera a pessoa como um todo, só que isso não fica tão claro. Quando a gente vai pensar no convencional mesmo que a gente já considera, por exemplo, uma mudança de estilo de vida. Só que a gente não é formado para realmente trazer essa mudança de hábito para os nossos pacientes. Não é isso que a gente mais aprende na faculdade. A gente aprende sobre remédio, a gente aprende sobre procedimento, fazer diagnóstico. É isso que a gente aprende na faculdade. E agora a gente está ampliando essa visão. Tem vários nomes que, inclusive, quando começou a trazer de volta, né, resgatar esse conceito da visão da pessoa como um todo, fazer algo a mais para cuidar, lá na década de 70, por exemplo, 60, 70, 80, né, depois foi 90, enfim, foi bem naquela época que surgiu a medicina de família e comunidade, por exemplo. A medicina de família e comunidade é uma especialidade médica convencional que usa abordagem integrativa, que tem já uma visão. Ela não tem tanto pé, por exemplo, nessa parte de terapias complementares, mas ela trabalha bastante a parte de comunicação, que é algo muito forte também na abordagem integrativa, e que a medicina de família e comunidade trabalha isso bastante também. Agora, outras especialidades médicas também têm esse pé na integrativa, como por exemplo, pediatria, geriatria, já tem essa visão da pessoa como um todo. A gente não tem, por exemplo, eu como geriatra, sei que a gente tem uma avaliação, que é a avaliação geriátrica ampla, né, o nosso AGA, e dentro dessa avaliação geriátrica ampla, a gente considera a parte nutricional, a parte física, a parte social, a funcionalidade. A gente tem testes específicos e validados para isso. A gente tem que a avaliação geriátrica ampla, ela diminui as internações, as complicações com os pacientes, e quer dizer, mostrando a sua eficácia. E agora a gente vai transportar essa ideia que já tem esse pezinho na pediatria, na geriatria, na da medicina de família e comunidade, e transportar isso da medicina como um todo também, para a gente também ter essa visão da pessoa como um todo, independente da especialidade, que a gente possa realmente abordar a parte social, mental, espiritual, parte física, a gente poder abordar estilo de vida, autoconhecimento, poder considerar as terapias complementares, as convencionais também, fazer uma relação terapêutica com o nosso paciente, fazer uma escuta empática, uma comunicação efetiva, a gente fazer um plano de cuidado em que a gente estrutura um atendimento continuado, principalmente em pacientes com condições crônicas e para promoção de saúde, em que existe um plano de cuidado
que gamificado, que a gente pode aumentar o engajamento do paciente. A gente vai integrando as disciplinas para poder obter o melhor da saúde e da autorregulação interna, interrelacional também. Tudo isso faz parte da abordagem integrativa. E ela é baseada em evidências, tem clareza também, né, do como que a gente vai usar cada uma dessas práticas, é muito importante. E a gente tá no caminho, né, tá no caminho para poder multiplicar, né, eu tô aqui para ser um dos pontos, né, multiplicadores, e que agora você também pode trazer essa multiplicação da visão da pessoa como um todo. E é muito sobre a gente personalizar o tratamento também. Quando a gente combina o convencional com o complementar, com o autocuidado, essa é a integração que é completa. O que a gente não pode fazer, e na verdade não é recomendado, é má prática médica, é você fazer a medicina alternativa, é você fazer práticas não convencionais, que não tem baseado em evidência e que pode ter risco às vezes até para o paciente, e fazer isso em detrimento do tratamento convencional. Não faça isso. Você que é médico e que é preocupado com fazer a medicina baseada em evidência, pautada também na seriedade, na ética, você não vai fazer a medicina alternativa, combinado? Aqui a gente está falando de saúde integrativa, é outra coisa. A gente vai realmente ver a pessoa como um todo, tratar a saúde além da doença, a gente poder usar tudo o que tem de evidência para o nosso paciente, agregando convencional, complementar e o autocuidado. A gente também trabalha bastante a parte de prevenção e promoção de saúde, com ênfase para esse cuidado de qualidade de vida e bem-estar. E é algo que falta um pouco, é uma lacuna que a gente sente na medicina convencional e que a gente consegue suprir muito bem com a abordagem integrativa. O convencional, ele tem, mas eu vou fazer exame, vou fazer rastreamento com um exame de mamografia, fazer glicemia, colesterol. Isso não é promoção de saúde, isso você faz uma prevenção às vezes secundária de doença. Agora, para você realmente promover saúde, fazer bem, né, promover bem-estar, aí você precisa da abordagem integrativa. E ter essa colaboração dos profissionais. Se às vezes você é médico e você não vai, né? Às vezes não faz sentido, às vezes não quer usar alguma terapia complementar específica, mas você pode encaminhar para outro profissional, você pode continuar fazendo uma abordagem mais convencional dentro do seu consultório e poder encaminhar ou poder usar a integrativa dentro do seu atendimento, lembrando que integrativa não é só terapia complementar, você pode usar com a comunicação, com a mudança de estilo de vida, a estimular o autoconhecimento, a autonomia, a proatividade do seu paciente. Tudo isso faz parte da abordagem integrativa. Quais que são os benefícios de você usar a abordagem integrativa? Você vai combinar o convencional, complementar e o autocuidado. Você vai considerar a pessoa no seu todo. Você vai considerar mudanças de estilo de vida, a promover a autonomia, o autoconhecimento, trabalhar com a interdisciplinariedade. Você vai ver a pessoa como um todo, a parte tanto emocional, mental, social, espiritual, e não só a saúde física do seu paciente. Vai trabalhar com prevenção de doenças, promoção de saúde também, personalização do tratamento. Você vai combinar as melhores abordagens, você vai criar um plano de cuidado, de tratamento individualizado, centrado no paciente, considerando todas as necessidades específicas. Você vai também ter muito mais possibilidades de aliviar sintomas. Quando você usa só o convencional, às vezes você tem uma certa limitação. E se só o remédio não resolver? Ou tudo bem, você consegue até orientar alguma coisa, mas só orientar
Mas e como que a gente pode trabalhar essa relação terapêutica com o paciente? Tudo isso a gente precisa considerar e faz parte da integrativa. Você viu que a gente não está negando o convencional. Às vezes, para alívio de alguns sintomas, como por exemplo a dor, náusea, fadiga, ansiedade, a gente pode trabalhar para fazer esse manejo desses sintomas e aí ter melhor qualidade de vida. Como as próprias doenças, não só, né? Você vai fazer o diagnóstico nosológico e dentro da abordagem integrativa você vai também trabalhar todas as causas subjacentes das doenças. As causas físicas de doença, as causas emocionais, as causas espirituais, até sociais. Tudo isso faz parte da abordagem integrativa. Melhora a adesão do paciente, porque você vai incluir maior possibilidade de tratamento para o seu paciente, você aumenta a satisfação, leva a melhores resultados de saúde também, vai poder trazer apoio emocional, mental para o seu paciente. Faz parte da abordagem integrativa você incluir também a educação, o aconselhamento, você trabalhar com a parte cognitivo-comportamental, práticas de relaxamento, pode ajudar também a lidar uma coisa muito forte que a gente tem na integrativa, que é a gestão de estresse, que é quase qualquer coisa pode ser afetada, né, com estresse, e às vezes não fica só, é estresse, não é nada, estresse não é nada. Ó, quanto é o efeito que a gente tem no mundo por conta do estresse, a gente poder manejar isso melhor, a diferença que a gente vai fazer para os nossos pacientes, para nós mesmos, inclusive, né? Porque eu gosto de dizer que para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa também. Você precisa experimentar isso em você, promover a sua saúde, promover o seu bem-estar, tudo que fizer sentido, é claro, né? Você poder agregar dentro do seu cuidado pessoal mesmo, do seu autocuidado, né? Fazer o fortalecimento também da comunicação entre os nossos sistemas orgânicos. Quando a gente pensa o efeito que tem a alimentação dentro da parte imunológica, o efeito que tem você fazer uma prática de relaxamento e o seu intestino. Parece que às vezes não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Por isso que a gente vai fortalecer essa interconexão entre os nossos sistemas, porque o nosso corpo, ele é tão inteligente, né? Nosso corpo, ele é muito inteligente, ele sabe como fazer as coisas, só a gente basicamente vai criar um ambiente adequado para o nosso corpo poder fazer essa autorregulação interna. É isso que a gente vai fazer, e isso que é uma das grandes bases que a gente tem na abordagem integrativa. Além disso, a gente trabalha muito com o autocuidado e a capacitação do nosso paciente, que a gente vai educar, capacitar o paciente, o que é saúde, entender também o paciente, fazer uma comunicação com o paciente com empatia, o que é saúde para ele, o que é importante para nosso paciente. Vai também estimular a proatividade, existem técnicas adequadas para você estimular a participação ativa do paciente e você adequar também para poder adotar essas estratégias de autocuidado. A ideia, quando a gente trabalha com a prática integrativa, é capacitar o paciente também no cuidado, para que ele possa fazer decisões compartilhadas, para que possa ser mais proativo no autocuidado, fazer uma colaboração do médico-paciente, do médico com os outros profissionais, fazer a combinação em que potencializa o seu tratamento como médico, o tratamento do psicólogo, da nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo que está envolvido no meio desse cuidado pode ser potencializado com a abordagem integrativa. Vai ter muito mais resultado quando a gente integra os nossos tratamentos, não é mesmo? O que não dá pra gente fazer é a gente ficar só com essa visão reducionista da medicina convencional. A medicina convencional é ótima, né? Revolucionou que é a história da humanidade e que a gente
precisa usar essa medicina convencional, essa medicina baseada em evidência, essa medicina que tem essa base científica muito forte. E agora a gente vai agregar também com a nossa humanidade, com a adaptação, para a gente poder ter o melhor, né, do tratamento com o nosso paciente. A gente fazer tratamento só com convencional, às vezes não sei você, mas eu sinto que é como se fosse enxugar gelo. Assim. A gente não tá tratando de verdade o paciente. Em alguns casos, sim, o tratamento ele é bem específico e o convencional ele vai ser isoladamente adequado, mas não é difícil, a gente precisa também agregar com o integrativo para que a gente possa ir na causa subjacente de cada uma das doenças, as causas físicas, mentais, espirituais, sociais, para que a gente possa agregar e potencializar o nosso tratamento, mesmo com medicação, né? A gente poder potencializar também, a gente poder fazer mais essa prevenção. Não dá pra gente ficar só, tem sintoma, agora que eu vou tratar. Não, vamos trabalhar a prevenção, é para isso. Não dá pra também esperar, tem muitos efeitos colaterais, muitos riscos que a gente sabe que tem, muitos tratamentos da medicina convencional, e que a gente pode trabalhar para adequar o tratamento a ter menos efeitos colaterais, ou pelo menos, se isso não for possível, a gente poder fazer esse manejo desses sintomas, trazer menor angústia para o tratamento, como por exemplo pacientes com câncer, que faz tratamento com quimioterapia, fica com muita fadiga, tem náusea. E aí as terapias complementares acabam ajudando bastante a fazer esse alívio desses sintomas. O medicamento, quimioterapia, às vezes vai ser necessário fazer a continuação, só que não precisa ser tão duro, não precisa ser tão sofrido. A gente pode agregar o tratamento do nosso paciente e diminuir os riscos e efeitos colaterais. Não dá também para você fazer uma prescrição, dentro da medicina convencional, parece que o médico é o dono da verdade. Que, não, eu sei o que você precisa. Você vai lá, você precisa tomar essa medicação, você precisa fazer tal tratamento, tal procedimento, tal cirurgia. O que faz sentido para aquele paciente naquele momento? Será que ele compreendeu mesmo o que está acontecendo? Vamos fazer uma educação do paciente, vamos escutar o paciente, as preferências, o que é importante para ele no tratamento. Às vezes você fica tão preocupado a fazer diagnóstico, a poder fazer o tratamento da parte mais convencional, e a maior preocupação do paciente é outra. Por isso que eu gosto de dizer que dentro do tratamento é importante que a gente faça esse tratamento do que é mais importante do ponto de vista clínico e o que é mais importante pro paciente também. Em alguns casos, a gente vai também incluir o que é mais importante para a família e a gente juntar tudo isso para poder considerar a abordagem integrativa. Ela considera essas preferências do paciente. No convencional, a gente está muito treinado para isso. Eu sei que você, como um bom médico, pode já ter habilidades de poder fazer decisões compartilhadas. E tá tudo bem se você não usa o nome integrativo, fala, nossa, né? Eu tenho várias pessoas que falam assim, nossa, eu quero dizer que eu sou integrativa e eu não sabia. É isso! Então agora você descobriu, você é médico que usa abordagem integrativa e não sabia. Se você é médico que já faz uma escuta, tem decisão compartilhada, que considera o estilo de vida, que considera as terapias complementares, considera o convencional junto, tem interdisciplinariedade. Muito bem, você agora descobriu que você é um médico com abordagem integrativa, né? Você pode usar um nome, né, se você quiser. Agora, o mais importante é o que a gente faz, né? A gente coloca um nome integrativo, o quê? Para que a gente conseguir falar uma língua, a gente poder, ter o conceito do que é integrativo, e toda vez que eu falo integrativo, você vai compreender que quando eu falo integrativo,
Quer dizer, convencional, complementar, o autocuidado, a relação terapêutico-paciente, a interdisciplinaridade, a estimular a proatividade, autonomia e autoconhecimento, a trabalhar a prevenção e promoção de saúde, o bem-estar, considerar a pessoa no seu todo, o bem-estar físico, mental, espiritual, social. Tudo isso é a integrativa. Agora imagina se eu tivesse que falar tudo isso toda vez. Então a gente encurta e fala integrativa. Combinado? E é assim, a gente ter essa colaboração com o paciente, com os outros profissionais. Isso tudo aumenta a adesão do paciente. Como que a gente pode aplicar, então, essa abordagem integrativa, unindo o convencional e o complementar? A gente faz isso com um atendimento continuado, onde você faz consultas semi-estruturadas com um plano estratégico, que você considera a pessoa no seu todo, que você capacita a pessoa no autocuidado, usa estratégias motivacionais, educacionais, de feedback, usa um plano de cuidado gamificado. E isso, a gente tem alguns estudos que trabalham com um modelo de cuidado que é centrado na pessoa, que é também chamado de Whole Person Health, que é a pessoa como um todo, né? Saúde da pessoa como um todo. E aí, por exemplo, tem um estudo que ele mostrou pacientes que estavam em tratamento de dor e foi usado o uso desse modelo de integração de cuidado da pessoa como um todo. E foi feito com veteranos americanos e tinha junto a parte do médico, a parte mais convencional, também mais complementar, com estratégias de práticas mente-corpo, coaching de saúde, colaboração desse cuidado, gerenciamento do cuidado. Quer dizer, quando a gente trabalha com essa abordagem integrativa, é importante a gente estruturar um protocolo de atendimento que a gente vai integrar todas essas práticas, sejam baseadas em evidência e sejam direcionadas para o nosso paciente, como no caso aqui, veteranos com dor crônica que tinham abuso de opioide. E aí, como que você vai fazer? O plano de cuidado para esses pacientes vai ser diferente se o público for paciente com diabetes tipo 1, tipo 2, né? Aí vai ser bem diferente. Qual que é a grande base disso? É essa abordagem em que você vê a pessoa como um todo, considera o convencional, complementar, o autocuidado, interdisciplinariedade, né? Tudo isso que a gente conversou. Também, por exemplo, tem um estudo que foi feito, foi até a tese do geriatra, que é o Curiati, que ele fez primeiro um estudo inicial fazendo o uso de medicação para pacientes com insuficiência cardíaca, otimizou essas medicações do jeito que é recomendado do ponto de vista da medicina convencional. E aí esse trabalho, né, mostrando aí a adesão dos pacientes. E aí depois ele fez com esses pacientes com os medicamentos otimizados, isso quer dizer, o convencional foi feito, né? Então tava tudo, né, do jeito que a gente tinha aí de indicação de insuficiência cardíaca. E aí ele fez um estudo usando a meditação. E ele viu que depois de 2 meses de tratamento, que os pacientes estavam já usando, otimizado a medicação da insuficiência cardíaca, ele separou em 2 grupos, um em que era uma fila de espera e o outro que fazia uma meditação, que era um áudio de 30 minutos que fazia 2 vezes por dia e fez isso durante 12 semanas. E aí fez também encontros semanais e foi avaliar a relação com o grupo controle, que faziam apenas essas reuniões semanais. E ele viu que teve a diminuição dos níveis sanguíneos da norepinefrina, quer dizer, quando a gente vai pensar o sistema nervoso simpático, ele fica muito mais ativado e isso sobrecarga cardíaca, olha só o risco que a gente também tem de risco cardiovascular. E com o uso de técnica de meditação, teve uma diminuição
dessa ativação do sistema nervoso simpático. Melhorou também a qualidade de vida e também a função da cardíaca dos pacientes. Não a função cardíaca do exame de eco, né? Mas que a sintomatologia dos pacientes também melhorou a qualidade de vida, né? E aí a gente começa a perceber a eficácia que tem quando a gente une o convencional com o complementar. A gente vai potencializar os nossos resultados. O paciente ele vai continuar usando a medicação e aí pode usar a meditação também, por exemplo, né? Que é uma das práticas que a gente pode usar. Aí você pode pensar assim, mas a medicina convencional e saúde integrativa, elas têm bases filosóficas meio diferentes e elas não podem ser conciliadas. Não, na verdade, a gente agrega muito quando a gente faz isso. Cada tipo de abordagem tem uma visão sobre o que é saúde e o que é doença. O que isso quer dizer? Por exemplo, na medicina convencional, a nossa visão do que é saúde é quando tem um exame alterado, quando tem um sistema do corpo que não está agindo, né, do jeito que a gente esperava, não está correlacionando aí do que a gente aprendeu do que seria o fisiológico, né? A gente fala o patológico. Agora, dentro do ponto de vista da medicina chinesa, o que é saúde e o que é doença? A doença, na verdade, tem um outro ponto de vista. Ele é uma desarmonia do equilíbrio do corpo, da autorregulação interna, em que você tem um desbalanço energético. E quando... Será que, então, eu não posso usar o convencional com complementar? Eu não posso fazer a medicina convencional e usar também a medicina chinesa? Pode! Inclusive, eu como médica e tenho especialidade em acupuntura e geriatria, eu trabalho dessa forma. Antes de conhecer a integrativa, eu fiz a residência de clínica geral, ao mesmo tempo que eu fiz também a especialização de acupuntura. Mas parecia que, assim, realmente naquela época eu falava assim, nossa, não tô conseguindo. Parecia que eu ia numa chavinha, eu tinha que ir no convencional, ou eu tinha que mudar a chavinha para poder ver o paciente do ponto de vista da medicina chinesa. E aí eu tinha que ficar virando a chavinha para ver como que eu ia ver o paciente. Parecia que eu não estava conseguindo integrar. Até que eu conheci esse nome de integrativa, fui fazer pós-graduação no Einstein, né? E aí que eu comecei a realmente conseguir ver a pessoa como um todo e integrar o convencional com o complementar. Você só fazer uma terapia complementar específica não é igual a você usar a abordagem integrativa, não é. E antes eu fazia ou convencional ou complementar. E daí eu aprendi a integrar, a fazer a abordagem integrativa. Hoje eu vejo o paciente, eu faço anamnese convencional junto, né, integrado com a anamnese integrativa, faço o exame físico convencional, também faço o exame físico do ponto de vista da medicina chinesa, por exemplo. Eu faço práticas de relaxamento, de meditação, de acupuntura, eu faço aconselhamento para fazer mudanças de hábitos, autoconhecimento, encaminho para outros profissionais também. Quer dizer, é tudo integrado, às vezes até fica assim, isso é o convencional ou é o complementar? É tudo a mesma coisa, na verdade. A gente começa a ver que tá tudo interligado. As terapias complementares, a gente vai usar aquilo que tem maior evidência. A gente vai ainda considerar a nossa medicina convencional do que a gente evoluiu nesse sentido, da gente pensar o que é segurança. Tudo tem evidência? Não tem. Aí a gente vai ver, pesar os riscos, os benefícios, pensar caso a caso, poder fazer decisão compartilhada, fazer sempre com segurança, pensar no que é mais eficaz. A gente precisa usar a abordagem integrativa de maneira séria, de maneira ética. E isso fica muito mais acessível para os nossos pacientes também, porque aí realmente tem um médico como um todo, né? Para ver a pessoa como um todo também. Não é porque você vai usar a abordagem integrativa que você vai necessariamente ver tudo ou fazer tudo. A ideia não é essa.
Mesmo você médico com abordagem integrativa, é importante que você tenha, se tiver condições de fazer uma especialidade, de fazer uma residência, é muito recomendado para você direcionar o seu tratamento. Também a gente tem educação contínua, né? A própria medicina é necessário você ter educação continuada e com abordagem integrativa ainda mais. E você vai continuar fazendo essa educação sempre com o foco na pessoa. O mais importante é que agora você vai ser especialista na pessoa também e que isso vai agregar muito dentro do seu atendimento.